gente. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, que está conosco na live de hoje, né? Vamos dar uns segundinhos para o pessoal ir chegando, parando aí para deixar os comentários de vocês, para deixar as perguntas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental na pandemia. Temos convidados de peso hoje, né, para discutir um pouquinho com a gente, para estar com a gente nesses próximos 60 minutos, certo? Eu sou a professora Carla Gabriela, né? Eu sou professora da saúde mental da Faculdade de Enfermagem do Mato Grosso. Eu faço doutorado no programa de pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, na área da saúde mental também. E eu vou coordenar a live de hoje e estarei com vocês aqui também, certo? Quero apresentar quem são esses meus colegas lindos que estão comigo hoje, né? Que somarão mais e mais ainda no conhecimento de hoje. Vou apresentar a Ângela. A Ângela está aparecendo aí embaixo de mim, né? A Ângela Pereira Nobre, que é expertise por experiência, membro da Associação de Usuários de Serviços de Saúde Mental de Pelotas e fiscal do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. Aqui do meu ladinho temos a professora Luciane, que é a minha orientadora no doutorado. A professora Luciane é a professora titular da Universidade Federal de Pelotas, né? Desde abril de 2018, nós tivemos um grande prazer em tê-la como coordenadora adjunta dos PPGs, né, dos acadêmicos da área de enfermagem na CAPES, né, um grande cargo, é líder do grupo de pesquisa também de enfermagem, saúde mental e saúde coletiva, e também muito bela madrinha da Associação de Usuários e Serviços de Saúde Mental de Pelotas. E por último, não menos importante, nosso querido Isamir Duarte Farias, né? Ele é arte educador e terapeuta holístico, doutor em ciências nas práticas sociais em enfermagem e saúde pela Universidade Federal de Pelotas. Bem, gente, vão deixando seus comentários aí na página, né? Já tem o pessoal chegando, dando boa tarde. Boa tarde, Glorinha. Sejam todos bem-vindos, né? Sintam-se à vontade para deixar seus comentários e as perguntas na página também. Primeiramente, eu gostaria de passar, então, a palavra para a Ângela, né? A Ângela vai falar um pouquinho da experiência dela e ela vai contribuir um pouquinho com a gente nesse dia de hoje. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Prazer imenso estar aqui, né, participando do espaço. E relatar, né, que em tempo de pandemia, temos que ter muito cuidado, né? Então, eu acho que dentro da saúde mental é uma coisa que precisamos reservar muito o nosso usuário, preservar, aliás, né? Os cuidados isolados. Então, o que eu tenho para dizer é que eu acho que nós temos uma fase de um tempo que temos que ter o cuidado máximo com esse vírus, né, com as pessoas. Até então, as pessoas estão dentro do hospital, no caso, para sem receber visita, né, eu acho que é justo isso, né, e eu quero deixar aqui, né, meu sentimento na saúde mental, pelo respeito que está tendo, né, em certos usuários, alguns usuários, desculpa, eu não sei me expressar muito, mas eu acho que não é para todos, né. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta para mim, né, dentro da saúde mental, eu trabalhei um bom tempo na saúde mental do Clínico Oliveira Leite, né, meu trabalho é digno, com respeito aos meus colegas de trabalho e aos usuários. E hoje eu sinto muito que a saúde mental tem oferece várias oportunidades dentro do
tal, né? Mas a principal coisa que o usuário precisa é daquele afeto, daquele carinho próximo, daquele que está ali na área de frente. E entre aspas, não é todos que têm coração aberto, né? Alguns tratam com diferença o usuário, e eu não aceito isso como ser humano. Então, eu quero deixar meu sentimento triste, porque que a diferença do usuário do SUS do usuário que paga aqui o convênio ou que é particular? Eu gostaria de que você explicasse por que essa diferença. O usuário que é particular e é do convênio, ele tem direito, quanto que o do SUS não tem direito de receber a visita, mesmo agora, estamos em pandemia, temos problema do vírus, mas e antes? Então, eu acho assim, com respeito com a nossa saúde mental. Nós temos médicos, não todos, mas alguns, que não quer ver o paciente, ele passa a receita, mas ele não quer ver o paciente. O paciente longe dele. E eu não aceito isso. Não sei se eu estou certa, se estou errada, mas eu acho por que essa diferença. Não vou deixar o paciente sem receita, mas ele lá e eu lá. E o psicólogo, a mesma coisa, não é todos. Mas não fazem questão nenhuma de atender o usuário. Então, eu acho assim, onde é que está o sentimento ao próximo, o nosso usuário da saúde mental? E isso não é aqui em Pelotas, isso é no mundo todo. Quero deixar aqui as minhas desculpas, que não soube me expressar bem, mas é o que eu sinto. E como trabalhadora da saúde mental, dentro da clínica Olivia Leite, a gente sempre fez um serviço diferenciado, sempre para ajudar o nosso usuário, para com ele saísse dali, que ele tivesse um retorno bom lá fora. Porque a gente, eu trabalhei ali na época que era aplicado toque, eu achava muito triste aquele momento, se preparar o usuário para fazer o toque, como eu também achava muito, muito triste, que eu trabalhei 12 por 36, no isolamento, e ninguém queria trabalhar no isolamento. Por que não queriam trabalhar? Porque a gente sentiu o paciente que morreu se batendo dentro do isolamento e não viu barulho. Só se via quando estava saindo embaixo. Mas como assim? Que até hoje eu não entendi isso aí. Até hoje eu me pergunto como é que aquele particular se matou dentro do isolamento que eu estava ali de serviço e eu não vi barulho nenhum. Porque era uma cama de tolo maciço, não tinha mais do que um colchão de nada para ele deitar em cima, não tinha travesseiro. O travesseiro dele era pegado. E aquele colchão, eu achava aquilo ali nada. Eu achava um absurdo. Eu dizia assim, pô, tem um ser humano como eu aqui, que também foi um trabalhador um dia, que também tem uma família, né, passando por aquilo ali. Então, eu deixo aqui, né, o meu sentimento pelos maus tratos dentro do manicômio. Eu acho que não é porque está ali dentro do manicômio que tu vai dar uma corda ou que tu vai dar um soco, como eu recebi quando eu precisei ir para o hospital. Eu ganhei porque eu estava sonolenta, eu patinava a tomar um banho, e eu só vi quando me deram um soco que eu acordei sem querer. Então, é isso aí que me atenta à saúde mental. Porque eu trabalhava na clínica, 11 anos e pouco, trabalhei ali, eu tinha esse sentimento do isolamento, sentimento de ver o choque, que era horroroso de fazer, né? E depois, quando eu precisei me hospitalizar, devido a uma depressão que eu tive,
a perca do pai, do meu irmão mais moço, eu sofri isso. Apanhei dentro do hospital. E o médico nunca ficou sabendo, porque eu acredito que se o médico ficasse sabendo disso aí, aquele funcionário não estaria mais ali. Porque tu apanhar injustamente, tu não atinar a tomar a devida medicação que tu estava tomando, o Adol que me deram, que eu me lembro direitinho, depois quando eu saí para ver, né? O Adolfo, e aí, assim, ó, sonolenta, e tu vê quando tu vê que tu dá aquele soco no meu ouvido, que eu tenho um tipo no meu ouvido furado. Né? E eu, na hora que eu estava bem, que eu ajudava a fazer a louça, eu ajudava a varrer, eu ajudava os outros, eu ajudava a vestir os outros no banho. E aí tu tem um colega. Eu não. Eu fico fixo também, mas eu também tive colega de trabalho na cidade. E muitos colegas profissionais de saúde, na enfermagem, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza. Eu não tenho vergonha de dizer, porque quando eu comecei no hospital, eu comecei na limpeza. E depois, na época, a freira do Hospital Oliveira trabalhava com as irmãs. E elas me deram a oportunidade de fazer enfermagem. Elas me deram todo o ensinamento ali dentro e me deram o horário de me fazer no Senac. Então, eu digo assim, gente, agradeço muito tudo que eu aprendi, mas choro muito pelo que eu passei na hora que eu precisei. Peço desculpa para vocês, mas é a verdade. Tentaram me fazer um toque e eu digo negativo. Eu não aceito. Ah, mas porque tem que te fazer o eletrochoque para te matar essa depressão que tu tem. Porque, na realidade, eu pensava muito em suicídio quando eu tive problema. Como até hoje, né? Eu tenho qualquer problema, a primeira coisa que eu acho que eu vou solucionar é eu me dando um tiro na cabeça. Eu acho assim, que parece que vou resolver todos os meus problemas. Mas, ao mesmo tempo, Deus me dá força, me dá olho de luz. Não, para aí. Não vou resolver com tudo isso. Então, é um conselho que eu não vou dar a ninguém. Mas vem, escuta aquela voz que vem dizendo assim, ó, faz que tu vai sair dessa, faz que tu vai sair desse martírio, dessa preocupação, dessa angústia, desse terror que tu tem de viver. Por que eu vou ter de viver, gente? Se eu tenho a minha casa, se eu tenho a minha mãe, se eu tenho a minha filha, se eu consegui recuperar minha filha do acidente, minha mãe depois foi hospitalizada há 40 dias, desenganada. Então, hoje eu penso que eu melhorei, eu peço perdão a Deus. Eu não aconselho muito tirar a vida. Mas isso vem na cabeça da gente, não. Não é que a gente vem na cabeça aquela voz que diz assim, ó, vai lá e te mata, te tira no arroio, enfim, tu vai solucionar a tua vida e a tua família. Para te não estar dando reforço para tua família. Então é isso aí que eu sinto. E eu não faço, nem fiz, graças a Deus, porque eu não tenho um grupo de amigos, mas os que eu tenho são amigos. Tipo, vocês que estão aí agora são meus amigos daqui, ó. Professor Examir, maravilhoso, amigo, sempre. Aqui a professora, a outra moça, que eu não estou lembrando tudo, ali a Mara, então nem se fala. Eu adoro quando eu recebo um abraço da Lia Mara. Parece que eu penso uma tonelada de coisa ruim que está aqui dentro, ó. Porque eu não tenho para dizer, gente. Sou mãe, tudo que eu tenho eu adquiri com meus braços. Né? Criei a minha filha sozinha e graças a Deus eu peço desculpa aí por alguma coisa que eu tenha falhado. Mas eu não, assim, eu até concordo que tenha, que eu preciso, né, do hospital, porque tem usuários, mas eu só não concordo com a violência.
Quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês por me dar essa oportunidade. Eu só não concordo com a violência dentro do manicômio, gente. Vocês não têm noção. Ângela, nós que te agradecemos, né, pela sua fala. Eu acho que a fala da Ângela, ela escancara aquilo que a gente vem lutando e discutindo há tanto tempo, que é essa instituição do manicômio, né, essa instituição violenta e que muitas vezes faz com que as pessoas percam totalmente a sua cidadania, a sua autonomia, né? E hoje essa live é muito importante porque ela encerra uma semana toda, né? Uma semana que se iniciou no dia 18, o dia 18 que para nós da saúde mental nós comemoramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Uma data que simboliza a nossa luta, mas a nossa luta ela é constante pelo cuidado em liberdade, ela é constante pelo cuidado no território e ela é constante para que os manicômios possam, no Brasil, algum dia não mais existir. Né? E eu acho que ela traz uma fala de uma pessoa que passou pela vivência, né? Ela trabalhava no hospital psiquiátrico e depois ela passou a ser um paciente do hospital psiquiátrico e ela também traz uma outra questão muito importante. Tá bem? Desculpa, doutora, mas eu peço licença que eu vou ter que atender a mãe, que ela não muito bem. Tudo bem, Ângela, tudo bem, pode atender sua mãe. Muito obrigada bem, pela sua contribuição. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer coisa me chame, tá? Pode deixar, eu chamo sim, chamamos. Tá ruim na barriga. Tá muito bem, obrigada. Tchau. Pode ficar tranquila. Tchau, tchau. Um beijo, Ângela. Obrigada. Gratidão, muito grata, muito obrigada. E ela traz uma outra questão muito importante que a gente não pode esquecer que a gente tem todas as questões que a gente discute, o que está acontecendo com a nossa saúde mental durante a pandemia, mas também nós temos muitas pessoas em sofrimento, que são cuidadas, que estão nos serviços de saúde mental, e essas pessoas, elas precisam de uma atenção ainda maior, porque elas ficam ainda mais vulneráveis, elas ficam ainda mais expostas, porque os serviços hoje de saúde mental, eles estão trabalhando sim de uma forma reduzida e diferenciada, então o que antes já era difícil, uma rede mais complicada, hoje em dia a gente ainda tem este outro quesito da pandemia, né? Então a Ângela traz uma reflexão muito importante, incrível na fala dela, e a gente sempre fala muito isso para os alunos, enfim, do quanto o manicômio é uma instituição perversa, e muitas vezes isso fica muito na teoria, e agora a gente ouve de uma pessoa e a gente consegue sentir todo o sofrimento que ela já passou e tudo que ela conta para a gente de dentro deste local, né? Mas, enfim, agora eu gostaria, então, de passar um pouquinho a fala para a professora Luciane e que ela continue, então, discutindo nessa noite conosco. Fica à vontade, professora. Bem, obrigada, Carla. Bom estar aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho, né, introduzir um pouco essa conversa aí com quem está ouvindo, né, sobre a questão da saúde mental nesse contexto de pandemia, né. E acho que é importante, a Carla resgatou aí a fala da Ângela, né, a gente ficar atento que esses grupos mais vulneráveis, como pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico, pessoas que estão em ambientes com restrição de liberdade, né, que estão presos, pessoas idosas, né, pessoas com deficiências, as próprias mulheres, né, que são expostas a situações de violência, de feminicídio e tal, esses grupos mais vulneráveis, num momento de pandemia, eles estão mais expostos ainda, né, mais vulneráveis ainda, porque aquilo que passa meio batido na sociedade, todo o estigma que é produzido, no momento de pandemia, que tudo que ocupa a nossa cabeça, essa sensação de insegurança, de não se contaminar, de não adoecer, de não morrer, faz com que essas pessoas fiquem ainda mais vulneráveis, né? Então, eu acho que é importante, assim, muito forte a fala da Ângela, mostrando para a gente tudo que a pessoa passa, e nesse momento, como isso parece que está mais agudo, né, ainda.
E aí, nesse sentido, eu até falei na outra live que eu participei, né, que tem um médico chinês que ele fala que o impacto na saúde mental é a quarta onda da pandemia, né, que a primeira onda seria esse estresse da contaminação, a falta de leitos de UTI, falta de recurso para atender as situações mais agudas da pandemia. A segunda seria aquelas situações agudas que as pessoas atravessam no processo de saúde e doença, e que às vezes elas não vão buscar o serviço, quando vão buscar elas já estão muito comprometidas. A terceira seria os transtornos crônicos, né, que são diabetes, hipertensão, que a gente tem todo um acompanhamento dentro do serviço de saúde, e hoje eles estão, tipo, isso que a Ângela falou, bom, a gente garante a receita, garante que a receita, tu pode tirar a medicação por 6 meses, mas essas pessoas, a gente está com o foco voltado da saúde para outro contexto, né? E a quarta onda, que seria esse impacto na saúde mental das pessoas, né? E para falar disso, né, eu vou falar um pouquinho também que os estudos mostram, né, que quando a gente tem uma situação de catástrofe, uma situação de emergência comunitária, a gente sabe que em torno de 2/3 até a metade da população vai manifestar algum tipo de sintoma psicopatológico, né? Seja ele uma sensação de impotência, de tristeza, seja uma alteração de sono, não dorme, acorda no meio da noite, alteração de apetite, conflito familiar, né? E que é importante a gente olhar para isso e pensar que nem tudo isso que a gente está vivendo é doença, né? Que a gente está experienciando, está vivenciando, às vezes muitos sintomas mesmo, que a gente está tentando se adaptar e criar um normal dentro de uma situação muito anormal, que é a situação da pandemia, né? Então, isso é importante para que a gente não medicalize tudo, né? A gente não vá categorizar tudo com diagnóstico, né? E a gente tem que compreender isso dentro do contexto que a gente está vivendo. Principalmente nesse primeiro trimestre da pandemia, a gente vai ter mais fortemente esses sentimentos e esses sintomas, né, de impotência, de tristeza, alteração de sono, de apetite e situações conflituosas, que às vezes podem evoluir para uma situação de depressão, para um transtorno de ansiedade, para um estresse pós-traumático, ou mesmo para algum outro diagnóstico, mas necessariamente não precisa evoluir, né? Então, por isso é muito importante essa intervenção em saúde mental, que é uma intervenção mais precoce, né? A gente tem vários sistemas aí de escuta online, que o pessoal está fazendo por WhatsApp, pelo canal Conta Comigo, né? De apoio a ouvidores de voz. E esses espaços, eles são espaços para a gente poder cuidar desse nosso sofrimento, né, que vem da situação de isolamento, do afastamento dos nossos familiares, da gente não poder fazer visitas, da gente não poder se abraçar em muitas situações, de situações de perdas, né, que acontecem nesse período, porque faz parte da vida, a gente às vezes não pode nem fazer os ritos, né, de velar, de enterrar aquela pessoa como a gente faria, né, às vezes nem os ritos bons da vida, né, teve pessoas que tiveram que suspender casamento, festa de formatura, e essas coisas geram sofrimento nas pessoas, né, nesse primeiro mês, do primeiro até o terceiro mês da pandemia, a gente é muito presente, né, os medos, né, que é o medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o emprego e não ter a subsistência, o medo da exclusão, que a Ângela falou, né, de ficar sozinho, de não poder contar com as pessoas, de transmitir as doenças, de voltar para casa, de andar no transporte público, né, e a gente precisa trabalhar, enquanto profissional de saúde mental, para a gente, vamos dizer assim, reduzir os danos, né? Para a gente está trabalhando nesses atendimentos online, nesses serviços de apoio pelo WhatsApp,
como uma ajuda, né? Essas escutas, elas servem de ajuda para a pessoa elaborar um evento que é tão sofrido como esse processo da pandemia, né? Que, por certo, não vamos sair iguais disso, né? Porque a gente tem que criar um outro normal, entre aspas, agora e também a médio prazo, né? Então, a gente vai ter uma série de reações, né, a esse contexto, que são reações normais, reações de sofrimento, sim, mas o sofrimento faz parte da vida humana, né, para um cenário, vamos dizer, entre aspas, anormal, né. Eu acho que isso é importante, porque um grande risco é a gente pensar que tudo é doença, né, e aí eu vou falar um pouco rapidamente sobre as estratégias de cuidado, né? Uma questão muito importante nas estratégias de cuidado é a gente reconhecer e acolher os medos, né? Acolher as nossas inseguranças, né? Pensar que hoje eu falei até com uma pessoa que não está bem e não está dormindo e tal, e eu estava falando justamente isso, né? Muitos de nós não tá dormindo bem, muitos de nós estamos acordando de madrugada, né? E a gente tem toda aquela insegurança, aquela incerteza, né? Então, as estratégias de cuidado, elas passam por reconhecer e acolher o medo do outro, acolher a insegurança do outro, né? Uma estratégia de cuidado que a Organização Mundial de Saúde preconiza muito é a gente fazer algum tipo de exercício, de atividade física, né? Quando a gente faz uma atividade física, a gente cria também um mecanismo de eliminar as tensões e o estresse do nosso cotidiano, né? A gente tem falado bastante, assim, nas consultas online, perguntado para as pessoas o que tu gosta de fazer, né? Tu gosta de olhar um filme, tu gosta de ler um livro, tu gosta de cantar, de botar o rádio alto, de cantar, de tocar um instrumento, né? Porque a gente precisa lançar mão de estratégias de cuidado que a gente chama de funcionais, que ajudam a gente a funcionar de uma forma melhor, né? De uma forma adaptativa melhor. E nesse sentido, né, eu acho que é importante também, como estratégia de cuidado, as iniciativas que fazem a gente sentir pertencimento, pertencer a alguma coisa. Por exemplo, estar aqui hoje com a Lia, com o Isamir, com a Carla, né, com a Ângela, me dá uma sensação de pertencimento. Eu pertenço, eu tenho coisas em comum com essas pessoas, né? Eu tenho um senso de comunidade com essas pessoas, eu tenho um vínculo afetivo com essas pessoas. Então, essas estratégias de adaptação que resgatam o pertencimento da Acho que a gente a alguns professora teve espaços. um problema técnico. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir ainda? Eu estou te ouvindo. Sim, também ouço. Tá me ouvindo, Isamir? Sim, sim. Vivemos nas eras tecnológicas. Acho que travou a tua, Carla. Ah, tá bem. Desculpem. Vamos seguir, então. Olha só, e eu estava falando, assim, que a questão do pertencimento, ela é muito importante, né? É uma questão subjetiva importantíssima para a gente poder se adaptar, né? Eu acho que essa fala da tristeza da Ângela tem a ver com a gente não sentir eco, né? Ela não sente que é acolhido o sofrimento dela nesses espaços onde ela foi buscar o cuidado, e isso é muito importante, né? E dentro disso, né, eu acho que das estratégias de cuidado, a gente também precisa, né, pensar e ajudar as pessoas, apoiar as pessoas para conseguirem redimensionar planos, readaptar planos. Porque as coisas que a gente ia fazer dentro de um mês, 2, a gente não vai conseguir fazer em 2 meses, em 3 meses, né? E a gente precisa replanejar a vida. E planejar a vida, readaptar, ter metas, ter objetivos, é uma coisa que liga, que cola a gente na vida, né? Então é muito importante, né? Então nem tudo precisa de um cuidado de psiquiatria, de psicologia, né?
muitas pessoas que têm uma formação básica em saúde mental podem oferecer a sua escuta para o outro, né? E ajudar nesse processo de desenvolver estratégias de cuidado, né? Eu acho que isso é importante para a gente também não medicalizar todo tipo de sofrimento, né? Hoje em dia está muito difícil, assim, as pessoas, elas suportam um pouco qualquer tipo de sofrimento, a gente tem uma tendência, né, a querer ou uma medicação, ou sei lá, uma terapia o mais rápido possível, qualquer coisa mais rápido possível que tire isso da gente, né? E a elaboração desse momento, ela também vai nos fortalecer enquanto ser humano, né? Então, eu introduzi um pouco essa fala nesse sentido, né? De que existem sim impactos de adoecimento a médio prazo, né? Em relação à pandemia, existem situações sim de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, mas a gente tem um conjunto muito grande de pessoas, que é quase metade da população, que vai atravessar por situações, que vai ter sintomas, que vai ter manifestações psicopatológicas e necessariamente não precisam de um rótulo de doença, elas precisam de uma escuta, elas precisam desenvolver estratégias de cuidado, elas precisam de pertencimento, de outro tipo de cuidado que vai ajudar as pessoas a se fortalecer nesse processo, né, e a não necessariamente ter que ingressar dentro de um sistema especializado de saúde. Eu acho que é isso que eu queria inicialmente falar. Obrigada, Carla. Muito obrigada, professora. Acho que foram palavras muito pertinentes, né? A professora utilizou algumas como, principalmente, pertencimento, acolhimento, empatia. Eu acho que são palavras fundamentais agora, neste momento, né? Eu acho que são estratégias importantes para nos mantermos conectados, né? Eu queria registrar a presença, né, da Marisele, do Claudionei, do Everton, do André, da Clarice, Isadora e tantas outras pessoas, né, que estão nos assistindo nesse momento. A Glorinha disse assim, né, em relação à fala da professora Luciane, que as pessoas sem acesso à tecnologia sofrem mais com o distanciamento social ou o distanciamento controlado, né, que segundo os professores Gustavo Silvano e Fábio Solon, estamos ressignificando os nossos laços sociais com a utilização das redes sociais, cada um na sua, né, mas virtualmente no mesmo lugar. Então, as tecnologias nos conectam com a sociedade. A Esther diz perfeita essa reflexão sobre que estratégias de cuidado lançar mão nesse período de pandemia, né, nesse contexto macro de medos, como a gente pode reduzir esses danos. A Clarissa também diz que é muito legal pensar as estratégias de cuidado, me identifiquei muito, esses vínculos são bastante importantes. A Roberta lembra, né, do canal Conta Comigo, que desenvolve algumas estratégias de cuidado, tanto no Facebook como no Instagram, então ela inclusive deixou ali nos comentários o link do grupo, né? E o Wilson disse, né, que nós pertencemos muito uns aos outros, então não podemos pensar só em nós, né? Então, olha ali, muito importante essa pessoa que entrou agora, minha mãe, dona Sildane, te deu um oizinho ali pra gente, ó, muito obrigada, mãe, viu? A mãe assiste, ó. Já tenho algumas perguntas aqui, mas primeiro eu gostaria de passar a fala para o Isamir, e daí eu faço um pequeno, né, encerramento e a gente vai para as perguntas, né? Então, Isamir, sinta-se à vontade, é muito bom estar com você também na tarde de hoje. Então, uma boa tarde para todas, para todos que estão assistindo essa live. Quero dizer que é um sentimento ambivalente, porque participar de uma atividade como essa, eu posso dizer que é um privilégio estar ao lado da minha professora Luciane, minha orientadora, a Carla, a Ângela, a Lia Mara, mas é ao mesmo tempo angustiante, de certa forma, pensar em tudo que está ocorrendo. E eu venho a começar, então, a minha fala cumprimentando, primeiramente, o público, o Brasil, o mundo, e reconhecendo a trágica, o que está acontecendo de forma trágica, né, que são os óbitos de muitas pessoas
no país e no mundo por conta do Covid-19, e por conta dessa situação, infelizmente, politicamente nem sempre converge no cuidado com a comunidade, com a sociedade que tanto paga para que um sistema de saúde pública exista, né, e seja eficaz, principalmente num momento como esse, né, que a gente se depara com essa situação extremamente delicada e, ao mesmo tempo, com um sistema que parece que está jogando sem levar em consideração as efetivas necessidades da humanidade. E é bastante lastimável, né, começar uma fala por este viés, mas que penso que se faz necessário. E com relação, então, à semana de luta antimanicomial, né, a gente está encerrando essa semana, hoje, sexta-feira, e eu fico pensando, depois de transcorrer uma semana com muitas atividades virtuais por conta dessa situação, na nossa luta antimanicomial, aí eu me reporto à fala inicial da Ângela, quando a Ângela trouxe para nós algumas situações indesejáveis que ela pôde vivenciar dentro do modelo manicomial, que ainda existe paralelamente a uma política de cuidado em liberdade, de modelo substitutivo, e que persiste ainda em trabalhar com desrespeito, eventualmente, às necessidades humanas. E num momento como esse, tudo isso se intensifica. O sofrimento das pessoas, como trouxe a professora Luciane, daquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, psicossocial, acabam manifestando muito mais, então, essa sensação de desamparo, de estarem sem saber exatamente para onde irão, qual o rumo da sua própria vida. E isso, nessa semana, através de atividades online, com muitas pessoas, eu pude identificar bastante desse sentimento quando se foi trabalhar com a questão da reforma propriamente, com a luta antimanicomial, e muitas pessoas manifestaram o seu sentimento em relação a sensação mesmo de que está se perdendo a luta, que está se dando uma ênfase para toda essa situação que é trágica de fato, que a gente está perdendo vidas ao redor do planeta, no Brasil não é diferente, e a luta antimanicomial parece que está ficando num segundo plano. Então eu trago isso, de certa forma, como fazendo uma costura com o que a Ângela trouxe, porque ela está trazendo algumas dificuldades num momento de sofrimento, justamente das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, em eventualmente acessar esse cuidado que é tão importante, tão necessário, para que essas pessoas possam ter pelo menos um alento, uma vez que quando se está numa situação mais vulnerável, seja socialmente, seja com um sintoma psíquico, se está muito mais vulnerável também ao impacto de uma pandemia como essa. E esse impacto ele vem ser fortalecido por vários artifícios, né? E eu destacaria como principal neste momento a própria mídia. Nós temos hoje uma mídia televisiva, ou mesmo pela internet, que é mais aberta, que proporciona escolhas de conteúdo, as rádios, os jornais impressos, bombardeando 24 horas por dia com notícias que são, infelizmente, reais, algumas vezes manipuladas, um tanto distorcidas, e que potencializam essa sensação, então, de desamparo e de sofrimento psicossocial. Então, eu faço essa leitura e para justamente fazer uma costura assim, de que neste momento em especial a luta antimanicomial precisa se fortalecer. Hoje nós estamos aqui num mecanismo de comunicação que se intensifica, que se potencializa nesse momento por conta da pandemia. Nós estamos em casa, nos comunicamos, transmitimos essa comunicação para que muitas pessoas possam acessar e discutir, interagir. E a gente precisa, nesse momento, pensar que essa luta pelo cuidado em liberdade, pela manutenção do sistema único de saúde, pelos direitos humanos,
precisa permanecer. Uma grande preocupação pessoal que eu trago para compartilhar é o que nós temos neste momento por conta da pandemia, isso em escala global, está havendo uma grande preocupação com o que é pontual, né, que é a situação da infecção pelo Covid-19, que acarreta no isolamento social, na perda de empregos. Né? Muitas pessoas no Brasil, especialmente, que é um país em desenvolvimento, estão perdendo seus empregos. E toda essa situação converge na potencialização do sofrimento psíquico. E, conforme disse a professora Luciane na sua fala, essa também é uma preocupação, como os nossos serviços de saúde mental irão dar conta no que virá pós-pandemia. É uma questão para a gente pensar. As pessoas, nessa quarta onda do Covid-19, é o impacto direto nas questões psíquicas, no sofrimento que a sociedade vai estar trazendo e que certamente vai demandar para os serviços de saúde mental que terão que estar qualificados. Então, acho que esse é um ponto importante para tonificar a nossa luta antimanicomial. Porque eu faço um gancho, inclusive, com uma fala do ex-presidente Lula e, eventualmente, as pessoas podem até pensar que é um momento de muita conturbação política e os políticos que estão no poder ou passam pelo menos a ideia de que estão desarticulados. E numa leitura do nosso ex-presidente, ele falou um aspecto muito importante, que numa situação de pandemia, o sistema público ou o Estado é fundamental para dar conta de todas as demandas que as pessoas vão trazer. E isso independe de ser pessoas que estão em mais vulnerabilidade ou pessoas que têm um melhor poder aquisitivo. Né? Então, esse dado é um dado que precisa ser analisado, porque ele está se consolidando durante este processo, e quando nós chegarmos lá na quarta onda, que é o impacto na saúde mental da população brasileira e do mundo, pode-se dizer, nós vamos nos deparar, então, com dificuldades que nós precisamos pensar hoje. E, com isso, fortalecemos essa luta. Eu sempre falo, né, quando eu converso com os usuários dos serviços de saúde mental, quando a gente busca fazer esse movimento de empoderamento das pessoas, nós precisamos conhecer um pouquinho da história, de como os manicômios se fortaleceram e se perpetuaram por tantos anos no Brasil e no mundo. O Brasil tem uma história de maus tratos, de segregação. Ontem eu falava ainda sobre isso, literalmente, com uma pessoa, e causou um certo impacto nessa pessoa, quando ela disse, mas você está falando isso literalmente, quando eu falava, então, que existe uma política histórica higienista. Você segrega a pessoa que está com sofrimento psíquico, que apresenta alguma peculiaridade indesejável perante os ditos normais, e afasta essa pessoa da sociedade. E esse modelo perdurou por muitos anos. E com a reforma, com as lutas travadas por muitas pessoas ao longo desses mais de 30 anos, nós consolidamos um modelo que é substitutivo, que busca o empoderamento das pessoas e que nós não podemos perder num momento como esse de pandemia. E, pelo contrário, nós precisamos fortalecer este modelo para que nós tenhamos, então, o cuidado às pessoas que vão se apresentar muito em breve com situações de vulnerabilidade, por conta de tudo que está acontecendo, evidentemente. Eu, no início, antes da live propriamente, eu conversava nos bastidores com o pessoal que está na live sobre a questão dos sentimentos. Eu vou dar uma pincelada assim destes sentimentos que tenho captado, então, das manifestações das pessoas que hoje se apresentam em atendimento em saúde mental,
remotamente, utilizando as tecnologias, né? Hoje Pelotas e outras cidades do Brasil contam com atendimentos através de grupos no Facebook, grupos no WhatsApp e outras tecnologias da comunicação. E pode-se perceber muitos relatos das pessoas falando do quanto o isolamento social neste momento tem lhes causado essa angústia perante a incerteza de como será a sua vida pós-pandemia, se vão conseguir passar por esta pandemia mantendo a sua saúde física e mental, e principalmente a sensação da incerteza, sem ter aquela certeza de que vai se chegar no amanhã e vai se estar vivo para ter a liberdade. Isso, né, converge na fala de várias pessoas quando relatam os seus sentimentos. Então, vejamos o quão importante, o quão relevante é que nós estejamos nos fortalecendo neste momento da humanidade, dessa crise, no aspecto político, dos direitos sociais, da manutenção destes direitos, principalmente, e com a consciência de que, como cidadãos, nós pagamos. A Ângela falou no início da sua manifestação, ela colocou qual a diferença entre o sistema público e o sistema privado, né? Eu acho que aí está um ponto para nós pensarmos, porque ambos são pagos, porém o sistema privado ele é pago imediatamente pelo cliente, o sistema público é pago a longo prazo e através dos nossos impostos por toda a população brasileira, seja as pessoas que acessam e utilizam esse sistema ou as pessoas mesmo que não utilizam, mas também financiam esse sistema. Então, é o momento de nós efetivamente nos fortalecermos, nos empoderarmos politicamente para que nós possamos dar a manutenção efetiva desse sistema através das nossas lutas, através do nosso empoderamento, através da nossa reivindicação para que nós tenhamos um serviço de saúde qualificado, né? E aí eu me refiro de saúde como um todo, porque hoje, por exemplo, todos os testes oficiais para identificar a situação do Covid-19, medidas sanitárias, são todas mantidas pelo sistema público. Então, eu faço esse fechamento nesse momento aqui, acho que deixo para acessar então os comentários e questionamentos, mas pontuando na importância de que nós tenhamos essa consciência de lutarmos, né? E quando eu digo lutarmos, é no sentido de buscar conhecer efetivamente quais as leis que nós temos no Brasil que respaldam o nosso sistema público, e através dessas leis sabermos que somos amparados politicamente, juridicamente, e buscarmos a manutenção desses direitos que foram adquiridos a longo prazo e que parece que no momento de crise, e é uma crise humanitária, isso fica num segundo plano. Porém, utilizemos esses mecanismos de comunicação para nos fortalecermos, para nos empoderarmos cada vez mais e para reivindicarmos os direitos, então, como um todo. Então, eu quero finalizar aqui e deixar espaço para as perguntas e contribuições. Excelente, Zamir, muito obrigada. A fala do Zamir, ela contribui muito, porque, assim, hoje, ainda no Brasil, nós temos, até o levantamento que eu fiz, nós temos 15.532 leitos em hospitais psiquiátricos, destes, 1.475 são leitos SUS. Então, até 2016, eram 159 manicômios. Então, a gente não está falando, né, apenas do manicômio de Pelotas, nós estamos falando ainda de várias instituições espalhadas por todo o Brasil. Então, essa luta é mais do que necessária. E aí eu já vou puxar um gancho, porque a gente tem duas perguntas que têm muito a ver com essa fala do Zamir, acho que são importantes, que é a pergunta da Roberta e da Isadora, que elas se complementam, né? A Roberta pergunta assim, né, com todos os terrores que acontecem no manicômio, nos manicômios gerais, acredito eu, mas ela coloca o manicômio de Pelotas, qual é o motivo para que ele ainda se mantenha aberto, né? E como podemos agir
para o fechamento deste serviço como profissionais, usuários e professores, estudantes e gestores, né? E a Isadora complementa, né? Como podemos mudar a atenção básica para que ela seja o principal local de cuidado dessas pessoas e, então, para que, consequentemente, ocorra o fechamento do manicômio em Pelotas, né, e no Brasil. Professora Luciane. Queres falar primeiro? Pode falar? Bom, então, eu acho que são perguntas muito importantes, né, muito pertinentes para este momento. Eu vejo, ao longo dos anos que trabalho com saúde mental e que acompanho antes de ser um trabalhador, são 22 anos de caminhada e de militância pelo cuidado em liberdade, por esse modelo substitutivo. Me parece que nós ainda temos na cidade de Pelotas, especialmente, uma cultura que ainda viabiliza a manutenção do modelo manicomial, porque nós temos uma rede que foi reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde como uma das maiores redes de saúde mental, pelo número de serviços que nós temos, se comparado ao número de habitantes do município. E nós temos uma rede também bem expressiva de unidades básicas de saúde e de serviços que certamente podem suprir a ausência do manicômio. Penso que é fundamental a articulação, então, das diferentes esferas de saber, de prática, de conhecimento, e principalmente a participação social. A gente precisa caminhar e avançar na questão cultural da cidade. Nós temos um município que ainda é muito preso naquela cultura colonialista e aí eu diria até higienista em algum momento, né? E isso acaba, na minha leitura, impedindo que se avance, né? Na efetiva implementação da rede para substituir o manicômio. Penso que também precisamos de mais articulação política, né? A política no sentido de fazer efetivamente com que a política legal de saúde possa ser implementada, que é terminar com o modelo manicomial. E para isso a gente precisa de articulação entre a academia. Nós temos universidades maravilhosas em Pelotas e a Universidade Federal tem estudos muito importantes, trabalhos extraordinários, pesquisas que vêm a sustentar plenamente o fechamento do modelo manicomial. Nós temos uma rede que tem condições de dar conta, porém requer essa articulação e precisamos efetivamente convergir isso com a política que está na gestão e que essas políticas da gestão são passageiras, nós sabemos disso, mas acredito que é uma caminhada. Acredito que estamos avançando em vários aspectos ao longo dos anos, pelo fato de conseguirmos dar conta de muitas pessoas que estão chegando até o serviço hoje com novas demandas psicossociais e que não são somente aqueles usuários com internações, longas internações históricas. Nós hoje atendemos praticamente 3 vezes o número de pessoas que nós atendíamos, por exemplo, há 15 anos. Isso eu estou falando empiricamente, mas acredito que se aproxime neste número. E isso mostra que a população está acessando muito mais o modelo substitutivo. Então, acredito que com a articulação e principalmente a participação social, nós conseguimos avançar para chegar a essa plenitude do fechamento do manicômio e de termos um modelo substitutivo pleno. Olha só, eu queria complementar a discussão que o Examir está trazendo, falando 2 coisas, assim. Esse é um momento muito particular, né? E que os grupos vulneráveis, ou mesmo os trabalhadores de saúde, eles estão mais propensos ao estigma, né?
porque esse medo do vírus se espalhar, de adoecer, de morrer, ele atravessa as pessoas e, né, ele tira um pouco esse senso aí de, né, dentro da convivência. Esses dias eu estava vendo uma publicação de uma colega que é técnica de enfermagem, ela falando assim, aquelas pessoas que vinham pedir para mim medir pressão, para mim fazer isso e aquilo, agora elas não querem passar nem na mesma calçada que eu, né? Eu acho que a gente também tem que olhar um pouco essa situação que a gente está vivendo de totalmente peculiar, né, da pandemia, e conseguir perceber que não é pessoal, né, que tem um sentimento de insegurança, de medo, e aí o Zamir assinalou bem, né, até porque a gente tem pouca confiabilidade nas instituições políticas, né, do nosso país, em termos de políticas públicas, né, daquilo que vai ser ofertado, né, da possibilidade de testar, da possibilidade de ter equipamentos de proteção individual, da possibilidade de poder acessar o serviço, acessar a UTI, enfim, esse medo, essa insegurança, ela faz com que as pessoas façam coisas, inclusive, irracionais, né, porque o vírus, ele tá aí, né, ele está aí para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, né? A outra questão que eu acho que é importante é a gente, antes da pandemia, a gente já viveu um baque, assim, um retrocesso importante dentro das políticas de saúde mental, né? E essa disputa, né, que entre a questão do manicômio e a questão do modelo mais territorial, ela, na verdade, acompanha todos esses anos do processo de reforma no Brasil, né? Então, eu defendo a superação do manicômio, acredito que um dia, enquanto sociedade, nós vamos conseguir superar ele, né? Mas também essa construção da superação do manicômio, ela passa por práticas territoriais, que é a pergunta da Isadora, né? A gente precisa entender melhor dentro do nosso modelo brasileiro que a transformação, ela se dá no lugar onde as pessoas vivem, né? Que o cuidado em saúde mental, ele precisa ser lá onde as pessoas vivem, né? Então, mesmo o CAPES, que ele é uma estrutura que ele era para ser transitória, uma estrutura de mediação nessa construção de um outro modelo, ele precisa avançar em direção ao território, né? Eu tenho certeza que tem serviços e tem equipes que fazem trabalhos maravilhosos na nossa cidade, não tenho nenhuma dúvida nisso, né? E não estou falando especificamente aqui, mas eu estou falando que o nosso modelo brasileiro, ele ainda é um modelo muito agarrado no serviço e nas práticas que a gente conhece, né? E que o avanço da reforma e a superação do manicômio, ele passa por uma modificação, sim, o Zamir tem razão, da cultura. Nós temos que superar coisas na nossa cultura que não dizem respeito só à questão da loucura. Eu acho que essa questão colonial que tu coloca aí, né, essa questão hierárquica, essa questão de como são vistas as mulheres, as minorias, bom, tudo isso atravessa, né, essa cultura que está constituída aí. Então, o Basaglia falava muito isso, né, que a verdadeira reforma, a reforma psiquiátrica, ela se dá por uma revolução cultural, né. Então, a gente tem que superar a instituição do manicômio, a gente tem que superar, a gente não quer mais essa instituição, a gente não quer, mas a gente precisa, é mais que isso, né? A gente tem que superar essa concepção de loucura, a gente precisa que as pessoas estejam inseridas no lugar onde elas vivem, a gente precisa que uma pessoa que tem um sofrimento, ela chegue numa unidade de saúde e ela consiga ser atendida como é atendida uma pessoa que tem uma hipertensão, que tem uma diabetes, a gente, né, precisa que ela seja escutada, que não precise um profissional lá junto com ela para falar por ela, né? Então, a gente tem um caminho de construção na nossa reforma que ainda é muito longo, por isso que é tão importante espaços como esse que a gente está tendo hoje de discutir a questão da luta antimanicomial, porque ela é uma luta mesmo, e ela é uma luta que ela tem que se dar no dia a dia onde a gente vive. Quanto mais dentro dos lugares a gente estiver, menos possibilidade de avanço a gente tem nessa luta, né? A luta, ela vai se dar aí. Claro, estou falando uma coisa óbvia para o Zamir, que é uma pessoa do território, que sempre trabalhou em direção
as pessoas, que tem um outro jeito de se espalhar, mas não é óbvia para muitas pessoas, né? Mesmo para pessoas que às vezes defendem o processo de reforma psiquiátrica, né? Então a gente tem que participar desse embate também no nosso dia a dia, né? Para poder superar essa instituição, que é uma instituição ultrapassada, né? Deveria ser ultrapassada, mas ainda ela é um grande recurso, né? E para isso a gente tem que avançar também no nosso modelo de cuidado dentro do território, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no país inteiro, né? E no mundo também, porque poucos países conseguiram realmente fazer isso, né? Excelente. Nós temos mais uma pergunta do Everton, que ele questiona como nós poderíamos nos fortalecer para que as políticas públicas da saúde mental elas sejam respeitadas e aplicadas. Queres começar, Isamir? Eu penso que posso falar, vou falar rápido, eu penso que o fortalecimento, ele se dá pela luta social. Ele, para mim, assim, é o jeito, entendeu? Cada um de nós tem um papel político na sociedade, ocupa um lugar, seja um lugar como psicólogo, seja um lugar como professor, seja um lugar como músico, seja o lugar que for, e nesse lugar onde a gente está, a gente tem que, essa tem que ser uma luta da vida da gente, né? Então, para mim, essa pergunta, ela se dá do jeito que vocês estão fazendo, do jeito que a Ângela está fazendo, né, que é presente no Conselho Municipal de Saúde, que é presente na Comissão de Saúde Mental, que é a gente batalhando no nosso grupo lá de pesquisa, que é a gente fazendo interlocução com a sociedade. Ela é uma luta que ela vai se dar na cultura, no dia a dia, né? Ela não vai se dar nem dentro do serviço somente, nem dentro da academia somente, ela vai se dar no campo da sociabilidade humana, né? Então, eu também concordo com o que a professora Luciane falou, e penso e sempre procurei investir justamente nesse aspecto que é do empoderamento do sujeito. Um povo que não tem conhecimento, que não participa dos mecanismos sociais, é muito mais manipulável do que quando se tem organizações sociais bem estruturadas, que contam com a participação das pessoas. E para isso, basta nós sermos cidadãos. Eu sempre costumo falar isso com as pessoas, e a gente vê muitos movimentos no Brasil que têm uma ascensão, uma representatividade importante, e que conta exatamente com a participação, com a cidadania. A cidadania implica justamente na gente cumprir com os nossos deveres e acessar os nossos direitos. E os nossos deveres, né, de cidadão é justamente participar, fiscalizar, né? Então, somente com a participação nos microespaços, né, dentro das comunidades, que muitas vezes as pessoas estão emocionalmente e até com a sua autoestima baixa por pensarem que não tem poder, só que na hora, por exemplo, do voto, o voto de cada brasileiro é igual. E a gente precisa se conscientizar disso, que a nossa participação não se dá somente no voto, que tem o mesmo peso que alguém que tem uma representatividade política, econômica maior. Não, a nossa importância, a nossa representatividade, ela se dá com a nossa participação nos fóruns competentes, como o Conselho de Saúde, como os grupos de discussão, associações, dentro da educação, nas escolas, nas pesquisas, em grupos, né? Já temiam os militares durante o período da ditadura, e inclusive tem uma história que era proibido a palavra povo e a palavra união. Isso isso até faz parte da história da música brasileira. Os compositores reconhecidos nacionalmente recebiam uma cartilha com a lista de palavras proibidas pela instituição militar, que esses músicos não poderiam utilizar.
nesse período, porque incitariam na população o sentimento de empoderamento. E uma dessas palavras era povo, outra dessas palavras era união. Então, quer dizer, a gente tem aí justamente a concretude, através da representação dessas palavras, dos mecanismos potentes para a gente poder ascender, então, nesse movimento aí de conquista e de avanço nos direitos sociais que nós temos, e que precisamos melhorar, evidentemente, muito mais, né? Exato, exatamente. O Cláudio faz uma contribuição bastante interessante nos comentários, né? Ele fala assim que penso que o discurso tem que avançar junto com o fazer, como já era previsto pelos precursores da reforma psiquiátrica. A luta antimanicomial não pode ser esquecida, mas ela não pode dificultar o avanço da assistência, né? A pandemia parece que está mostrando outros caminhos para assistir, mostrando a importância do serviço sair da sua sede física e ir para a comunidade onde está o problema maior, que é o preconceito e a falta de sentimento de pertencimento àquele meio. E a Roberta também nos lembra, né, que as políticas de saúde mental, algumas delas, né, houve um retrocesso recentemente que precisam ser revisadas, né? Por exemplo, que incluir o hospital psiquiátrico e a comunidade terapêutica, né, para nós da luta, né, um retrocesso, né? Então, um retrocesso daquela lei que foi votada lá em 2001, a Lei 10.216. E que não podemos esquecer, principalmente, que as comunidades terapêuticas, elas operam na lógica manicomial, né? Então, ela precisa ser revisada, respeitada também e aplicada, né? Complemento o Everton. Bom, a gente está finalizando, estamos indo para o finalzinho da nossa live, já vou agradecendo a todos os comentários, todas as pessoas que nos deram parabéns, né? Gratidão, a gente vai lendo aqui conforme os comentários vão passando, mas infelizmente a gente não consegue, né? Não consegue passar todas as coisas, todas as contribuições que todos deram nos comentários. Mas a gente sabe que, né, o que a gente discutiu aqui durante essa 1 hora, a gente sabe que o coronavírus, ele não tem a capacidade patogênica, né, de produzir um transtorno mental, mas ele pode sim desencadear um conjunto de problemáticas e principalmente de reorganizações sociais necessárias, né, nesse momento, e que por meio disso, desencadeia algumas situações, né? E ali a Luciane foi falando, o Zamir também, a Ângela foi falando, e eu fui anotando alguns pontos para ficar aí de reflexão dessa nossa conversa de hoje, né? O primeiro ponto é sempre a gente estar consciente, tomar consciência desse conjunto de sentimentos e afetos que são mobilizados em nós a partir dessa experiência que para nós da nossa geração, ela é inédita, né? É a primeira vez que nós estamos passando por algo neste sentido. E uma segunda questão é que no mesmo momento que o distanciamento social ele é necessário para nos preservar, né, para a defesa da nossa vida, ele também produz uma mudança importante nas nossas rotinas, sobrecarga de atividades, principalmente das atividades domésticas, né? As mulheres, principalmente, muito sobrecarregada com os filhos, o ensino, né? Tem um embate muito grande dessa coisa do ensino dos filhos em casa ou não. E aí, né, não à toa que existe, sim, já estudos mostrando o aumento da violência doméstica, né? Então, a gente vê essas vulnerabilidades, em geral, ficando ainda mais presente nas discussões e ainda mais constantes no nosso meio. O terceiro ponto é esse conjunto de incertezas, né? Tanto numa sensação de desamparo do Estado, das políticas públicas que a gente falou aqui, né? Políticas públicas tão necessárias e indispensáveis nesse momento de pandemia, né? Nós temos também insegurança em relação às discrepâncias das falas dos governos, dos poderes, dos 3 poderes, né? Federal, estadual, municipal. A discrepância também das próprias evidências científicas versus os discursos das autoridades, enfim, a ciência fala uma coisa, o governo fala outra, então essas incertezas geram ainda mais, então tudo isso são elementos ainda mais adicionais que podem sim trazer um quadro de insegurança para a comunidade de geral e também, como a professora Luciane falou, para os profissionais de saúde, né? E aí a gente pode falar tanto da insegurança como falta de EPIs, em segurança em relação ao seu próprio trabalho, mas também é importante essa
já vai surgindo, né, um certo preconceito para o trabalhador da área da saúde também. E, por último, esse aumento, né, da incidência dos transtornos mentais, né, e uma questão importante da patologização e medicalização do sofrimento mental. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um aumento muito grande do uso do medicamento para todos os tipos de sofrimento mental, né? Isso tanto a gente pensando durante a pandemia, quanto também depois da pandemia. E para finalizar, né, gestores, trabalhadores, governantes em si, precisam, acho que as falas convergiram todos nesse sentido da importância da rede de atenção psicossocial, dos serviços substitutivos, para o enfrentamento dessa quarta onda que pode vir, né, do coronavírus, que são os sofrimentos mentais da população em geral. Então, no mundo, o que acontece? Todo mundo muito reforçando o modelo biomédico, então, assim, vírus versus corpo, centrado muito nesse modelo hospitalar, né, de dar uma resposta ao vírus, que é super importante, né, com respiradores, EPI, adequação hospitalar, é importante sim, mas depois, talvez um tempinho, né, já está mostrando-se insuficiente para as outras questões, né, que é, por exemplo, a questão da saúde mental. Então, a gente precisa, né, pensar na saúde mental, e a gente precisa efetivamente de uma rede que consiga dar resposta, né? Então, principalmente discussões amplas em políticas intersetoriais e coletivas, e a participação social nesse momento acho que é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a professora Luciane, Zamir, se quiserem, né, se despedir, tem um momentinho para as últimas palavras, e depois eu quero encerrar a live agradecendo a todos os participantes que se envolveram nessa construção dessa semana da luta antimanicomial. Bom, eu só quero dar uma boa noite para todas e todas. Muito obrigada, né, pelo espaço, e que bom poder estar aqui mais esse ano da minha vida, né, participando das iniciativas da luta antimanicomial. Obrigada. Também quero agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, dialogando, pensando junto, né? Porque a gente, quando conversa com o público, né, com colegas, com pessoas que têm tanta admiração com a minha professora Luciane, né, e as pessoas que estão, né, tanto participando da live, quanto as pessoas que estão assistindo, né, tem que falar do meu agradecimento, então, e continuemos nessa caminhada, nessa luta aí, nos cuidando, nossa saúde física, mental, e nos fortalecendo com conhecimento. Gratidão, então, ótima noite a todas, a todos. Obrigada a todos que participaram, né? Então, eu quero agradecer a todos que se envolveram nessa construção da semana, né, da luta, a Associação de Usuários de Serviços Mentais de Pelotas, a USP, a Coletiva de Mulheres que Ouvem Vozes, Coletivo Povoral do Sul, Arte, Saúde e Educação Popular, operantes do canal Conta Comigo, Grupo de Pesquisa em Saúde Mental e Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem, da UFPEL, e, em algumas datas, pessoas especiais que se envolveram mais diretamente na construção e programação, articulação das pessoas, né, instituições, movimentos sociais, arte, divulgação, tudo isso envolve muitas pessoas, então vai muito agradecer aqui a Tília, a Isadora, a Kátia, a Roberta, o Everton, Claudionei, o seu Ivon, a Etienne, Rosiane, Zamir, né, Maicon, Wilson, Ângela, Larissa, Luana, Zamir, Ariane, Valéria, Michele, Luciane, Cirlei, Aline, Marina, Aline de novo, Aline Castilhos, né, falei da Aline Gomes e Aline Castilhos, Daniel, a Carla Silva, Janaína, Fabiane e Aline. E muito obrigada pelo apoio do grupo de ouvidores de vozes, né? As nossas vozes, a Associação de Saúde Mental de Juí, ao CAPS do Alegrete, a Parada do Orgulho Louco, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental e o Grupo Ético Racial da USPEL. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso estar com vocês essa noite, né? E que estejam todos uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana, e até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau.